Mais um elemento para essa conversa toda, inclusive nessa esteira jurídica, né, Neila? É o Pavinato. Exatamente. Thiago Pavinato está com a gente nesta manhã. Ainda estamos de manhã? Estamos, 11 horas e 4 minutos. Thiago Pavinato, bem-vindo à nossa live. Uma manhã longa, muito obrigado por me receberem. O que a gente está vivendo, o Mário Sabino descreveu bastante bem, né? Eu, apesar de ser colocado na imprensa como bolsonarista e ter aparecido até na lista das visitas feitas pela defesa do presidente Bolsonaro na data de ontem, eu gosto sempre de lembrar que eu passei de 2017 até 2019 sendo chamado de lulista porque defendi o devido processo legal. E Lula, se teve as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal por um pequeno par de nulidades processuais cometidas na Operação Lava Jato e no processo sequencial à Operação Lava Jato, Bolsonaro ele é vítima de uma dezena de nulidades processuais que não podem ser escamoteadas como vem sendo. Chama muito a atenção, em primeiro lugar, o fato de que essa decisão que ordenou a prisão de Jair Bolsonaro antes das 7 horas, isso aconteceu antes das 7 horas da manhã pela Polícia Federal, no momento em que um senhor de idade doente estava dormindo, em razão da liberdade de reunião criminalizada para se fazer uma vigília, uma tese total, absolutamente torpe. Mas o que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que essa decisão ela foi tomada nos autos da petição 14.129 do Distrito Federal. Ela não é uma decisão tomada nos autos da ação penal 2668, que é a ação penal na qual Bolsonaro e outros 6 réus, à exceção de Mauro Cid, que pegou um tempo ínfimo em domiciliar, foram condenados a penas bastante altas. Ele está prestes a cumprir a prisão-condenação, prisão-pena, prisão-penalidade, prisão-sanção, nos autos da ação penal 2668. E vale ressaltar que a petição 14.129 é aquela petição que levou Jair Bolsonaro à prisão domiciliar. Essa petição 14.129 é a petição que guia a investigação do então suposto crime de coação no curso do processo. E nele estavam personagens como Jair Bolsonaro, investigado, seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, se não me engano, o pastor Silas Malafaia, que foi absolutamente humilhado ao chegar de volta ao Brasil de Portugal, no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro, o que trouxe uma reflexão também quando a Polícia Federal disse haver um constrangimento interno porque as imagens da prisão de Daniel Vorcaro expuseram a figura de Daniel Vorcaro e do policial no aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo, a mesma Polícia Federal que não teve prurido nenhum, não teve preocupação nenhuma em exibir imagens de um pastor que voltava para o Brasil. Não existe uma diferença gritante. Daniel Vorcaro saía do Brasil e Silas Malafaia voltava. Para quem voltava, não houve problema em espetacularizar a detenção para esclarecimentos, e quem saía do Brasil, provavelmente para fugir, se viu problemas em alguma espetacularização desse acontecimento. Mas o fato é o seguinte, essa petição foi adiante, houve a denúncia da Procuradoria-Geral da República e os denunciados foram Eduardo Nantes Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, e Paulo Figueiredo. Jair Bolsonaro, que era investigado, não foi denunciado. Não foi denunciado. Isto é, uma vez concluída a investigação, não tendo sido Bolsonaro denunciado pela tal coação no curso do processo, e esses autos já trazem em si uma aberração também inescondível, indisfarçável, coação no curso do processo. É um crime que está no Código Penal,
que pune aquele que tenta manipular o resultado do processo, coagindo uma testemunha, um advogado, até mesmo uma parte, o membro do Ministério Público ou o juiz, para ter um crime de coação no curso do processo. O seu vilão, o seu réu, é o coator, aquele que coage. E a sua vítima é o que é coagido, aquele que sofre a coação. Posso só te cortar muito rapidinho? Só para claro. a gente recebeu imagens que o Igor Gadelha, nosso colunista, que está inclusive acompanhando o presidente Lula na África do Sul, lá na cúpula do G20, mas ele recebeu essas imagens que são da sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro já deve estar e ele deve permanecer, portanto, até que tenha uma segunda ordem para a saída daí, um encaminhamento para um outro lugar. Aí, Pavinato, já queria aproveitar, inclusive, claro, você pode concluir o seu raciocínio e comentar com a gente, justamente porque tem essa similaridade só nesse quesito entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, que também ficou numa sala da Superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, porque todo o crime era investigado ali. Aqui, no caso do Distrito Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a partir do entendimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República de que toda a trama golpista foi elaborada aqui no Distrito Federal. Então, ele foi encaminhado a essa sala da Superintendência da Polícia Federal. Acho que é importante da gente falar para a nossa audiência, explicar e aproveitar o seu conhecimento jurídico para que as pessoas consigam entender, por que não é uma sala, por que não é a papuda, um presídio, por que é, portanto, uma sala da Superintendência da Polícia Federal. Eu lhe respondo, eu não sei por quê, porque não há similaridade alguma com o caso do presidente Lula. Como eu dizia, coação no curso do processo, que é onde esse mandado de prisão foi exarado hoje. Esse processo tinha como autoridade coagida o Alexandre, portanto, vítima. Portanto, a vítima, tornou-se juiz desta petição 14.129. Nós temos uma vítima julgando, o que é inadmissível, o que não aconteceu nem na época do regime militar no Brasil. Durante todos os anos do regime militar, nenhuma vítima funcionou como juiz. E agora, na dita democracia madura, nós temos a vítima como juiz, mas Bolsonaro não foi denunciado nesse processo. Portanto, a medida cautelar da prisão domiciliar e a proibição de falar em redes sociais deveria ter caído. Sabe-se lá Deus por quê, não caiu. A medida cautelar ela foi mantida, foi emprestada aos autos da ação penal, na qual ele foi condenado pela trama golpista. E agora, hoje, esta decisão de levá-lo ao estabelecimento penal fechado é tomada nestes autos, no qual ele não foi denunciado. Então, essa sala da Polícia Federal não tem absolutamente nada a ver com a ação penal 2668, na qual ele foi condenado. E ainda há um detalhe muito bizarro, que é a iminência do trânsito em julgado, que o Alexandre de Moraes, ele utiliza essa expressão na sua decisão, em razão da iminência do trânsito em julgado do acórdão condenatório. Iminência está prestes a transitar em julgado. A Constituição brasileira diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória. Ora, se ele pode ser preso em razão do trânsito em julgado, não pode ser em razão da iminência. Se nós estivéssemos falando do trazimento do réu, do condenado, a um estabelecimento penal, seja ele qual for, em razão da iminência do trânsito em julgado, nós já estaríamos falando em algo inconstitucional. Mas a coisa piora, porque em razão da iminência do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória em um processo, ele está sendo levado a esse estabelecimento prisional por conta de outro processo no qual ele não foi denunciado.
Isso é absolutamente gritante. Não dá para conversar um processo com outro, ainda mais um processo em que ele foi condenado, ser invocado para uma tomada de decisão nos autos em que ele sequer foi denunciado. Mais ainda, que eu destaco dos trechos dessa decisão do Moraes, repito, tomados nos autos da petição 14.129, que está em sigilo, e não nos autos da ação penal 2668, no qual ele foi condenado. Iminência do trânsito em julgado. Proximidade da condenação em definitivo, não mais passível de recurso. É isso que significa. Há que se lembrar que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz: quando a decisão da turma não for unânime, cabem embargos infringentes. Em 2019, a última vez que o Supremo analisou essa questão, num caso do Paulo Salim Maluf, por 6 votos a 5, fez-se a seguinte tese para o Salim Maluf: para o julgamento do plenário, é necessário que existam 2 divergências, 4 divergências no plenário, e para os julgamentos nas turmas é necessário que existam 2 divergências. Mas veja, esse é o entendimento para o caso do Paulo Salim Maluf. Não foi feita uma súmula vinculante, não foi dada a repercussão geral a essa decisão. E vale lembrar que a maioria que venceu e fez esta tese para o caso do Paulo Salim Maluf não está mais no Supremo Tribunal Federal. O decano, o ministro Gilmar Mendes, fez um voto brilhante, dizendo que só o legislador pode requerer que a não unanimidade seja de 2 ou 4 votos, porque a língua portuguesa e o regimento interno do STF contentam-se com um voto só. Entender diferentemente disso é querer politizar o judiciário, é querer deturpar o judiciário. E, como ele costuma dizer, é coisa de pervertido. E o ministro Alexandre de Moraes acompanhou no todo o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Portanto, não existe iminência do trânsito em julgado, já que sequer foram opostos os embargos infringentes, o qual tem direito Jair Bolsonaro. O terceiro ponto é o que o Mário Sabino trouxe muito bem: a criminalização do bolsonarismo. Por conta de uma notícia de uma vigília, deduz o Alexandre de Moraes que se pretende, nas palavras dele, que se pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável 8 de janeiro de 2023. O que isso significa? Isso significa criminalizar a liberdade de reunião e presumir a culpa. A nossa Constituição, ela trabalha com a presunção de inocência. O Alexandre de Moraes, ele presume culpa nesta vigília, coisa que um juiz não pode fazer, ainda mais um guardião da Constituição Federal que prega a presunção de inocência e não a presunção de culpa. Não precisa ser bolsonarista, não precisa ser de direita, simpático ou não ao Bolsonaro. Se você for alfabetizado e abrir a Constituição Federal, nota-se, se ler, que o que vale é a presunção de inocência. Ele não pode, sob hipótese alguma, criminalizar, proibir a liberdade de reunião e proibi-la com o fundamento da presunção de culpa. Como bem disse Mário Sabino, ele crimina a conduta do Flávio Bolsonaro, ele coloca o senador Flávio Bolsonaro como um chefe da organização criminosa. E ele diz claramente, aspas, o desrespeito à Constituição Federal e à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa. Ou seja, se quem convocou a vigília foi o Flávio Bolsonaro, se pela presunção de culpa, que é algo que não existe no Brasil, nem pode existir, ele proibiu a liberdade de reunião, coisa que ele não pode fazer, ele atribui este feito a uma organização criminosa,
Se o Flávio Bolsonaro é quem convocou a vigília, obviamente ele diz que Flávio Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa e não duvido que daqui a pouco surja a notícia de uma investigação ou de um processo ou de uma denúncia que coloque Flávio Bolsonaro também como chefe desta organização criminosa num tempo posterior. É realmente revoltante para uma pessoa que dedica décadas da sua vida ao estudo do direito, décadas da sua vida em pós, em mestrado, em doutorado, em salas de aula, em artigos jurídicos, entre livros e artigos, mais de 80 publicações, você se deparar com uma decisão dessa, tomada em autos nos quais Jair Bolsonaro não foi denunciado, em razão de autos no qual ele foi condenado, mas que ainda cabem os embargos infringentes, sob um pretexto de iminente trânsito em julgado, de presunção de culpa em um ato protegido pela liberdade de reunião, criminalizando um senador da República, coincidentemente ou não, logo após ter sido ele, o senador Flávio Bolsonaro, a dizer tudo o que disse ao Paulo Gonet, procurador-geral da República, que foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos, por uma margem muito apertada. 2 dias depois da prisão de Daniel Vorcaro, com ligações potentes em Brasília, que tem no seu corpo de advogados a esposa de Alexandre de Moraes, o que leva a internet a debater a teoria da cortina de fumaça. Digo aqui, como jurista, não vejo como haver uma cortina de fumaça nesse caso. O que eu vejo aqui, vejo claramente, é um exercício arbitrário das funções de um juiz em autos em que o juiz é vítima. Nós temos aqui a vítima decretando o encarceramento na Polícia Federal de um sujeito que foi condenado em um processo totalmente diverso deste. Pavinato. É um absurdo por todo ângulo que se olhe. Eu posso fazer um destaque aqui? Você foi falando e eu anotei 6 peculiaridades do julgamento do Bolsonaro desde o início, só para quem está nos assistindo. As peculiaridades que você citou. Número 1, o julgamento no Supremo e não na Justiça Comum. Julgamento na turma e não no plenário. Que você estava dizendo agora, o ministro relator é o juiz e personagem da trama do golpe. Prisão domiciliar, onde ele sequer é acusado. Isso a gente fala sobre a coação lá daquela história dos Estados Unidos. Número 5, negativa de embargos infringentes por uma jurisprudência que existe, porque a letra fria... Não é uma jurisprudência. Sim. Não é uma jurisprudência. A jurisprudência, ela é uma coletânea de julgados que vão no mesmo sentido. Ou seja, foi um julgado. Nós temos aí 2 ou 3 julgados. Ah, sim. Julgado, exato. Sim. Julgado não faz jurisprudência sozinho. Então... O STF poderia ter dado repercussão geral? Não deu. Poderia ter feito súmula? Não fez. E os juízes que estão lá hoje, inclusive o Alexandre de Moraes, foram contra esta tese. Ok, então a lei permite que a defesa de Jair Bolsonaro entre sim com os embargos infringentes, mas existe aí 1 ou 2 julgados que já aconteceram no Supremo Tribunal Federal que prevêem que 2 ou mais ministros tenham... Basta um. Certo. A lei prevê que basta uma divergência. Sim, a lei prevê que basta uma. A lei prevê que basta uma e o Alexandre de Moraes prevê nesses julgados todos que basta um. E por último, aqui a última peculiaridade que eu anotei, número 6, prisão cautelar por uma vigília pedida por uma outra pessoa, ou seja, pelo senador Flávio Bolsonaro. Eu só quis fazer esses destaques aqui para quem está nos assistindo. Não, é importantíssimo. Um compilado aqui para quem está nos assistindo entender todo esse percurso aí de Jair Bolsonaro desde o início. Mas, por favor, pode continuar o seu raciocínio. Não, e é claro, só para deixar bem separado, porque
essas tecnicidades jurídicas, elas deixam quem não está familiarizado com elas bastante perplexo. Nós temos um processo no qual ele foi condenado, que se chama ação penal, ela é a ação penal 2668. Nós temos um outro processo que não se comunica com a ação penal, que é a petição 14129, que é a petição que investiga a coação no curso do processo, investigação essa que resultou na denúncia do Eduardo, do Paulo Figueiredo, mas não do Bolsonaro. Mas foi no bojo desta petição que Bolsonaro recebeu a medida cautelar da prisão preventiva domiciliar e não falar em internet, etc. e tal. Quando Bolsonaro não é denunciado, essa medida cautelar tem que ser relaxada, afinal de contas, ele não faz mais parte desse alegado conluio para coagir a justiça, para coagir o Alexandre de Moraes. E o que já mostra, o juiz é a vítima. Como é que ele pode ser juiz? Não pode. Não pode pela Constituição, não pode pela lei do impeachment, a lei de crimes de responsabilidade, 1079, não pode pela lei orgânica da magistratura nacional, não pode pelo Código de Processo Penal, não pode pelo Código de Processo Civil, não pode pela lei de abuso de autoridade. E mesmo assim, ele é o juiz vítima que decretou a cautelar nessa investigação na qual ele não foi denunciado, e nesta mesma investigação na qual ele não foi denunciado, ele converte a prisão domiciliar em recolhimento em estabelecimento prisional, no caso, a Polícia Federal, usando argumentos que não podem ser usados, usando conjecturas, usando presunção de culpa. Não se pode usar presunção de culpa no Brasil. É certo, é errado? Não sei. Está na Constituição e o guardião da Constituição não pode fazê-lo. E também tem esta questão. O Ramagem fugiu ontem. Ele cita o Ramagem, ele cita a Bia Kicis. Ora, são pessoas diferentes de Jair Bolsonaro. Ele cita como tentativa de fuga o pedido de asilo político à Argentina. Pedir asilo político não é fuga. Fuga é fugir. Pedir um asilo político é um direito fundamental esculpido na Carta da ONU de 1948. Todo cidadão tem direito de pedir asilo político a outro país. Isso é exercício regular de direito fundamental. Pavinato, não se pode ser confundido com fuga. Pois não. Desculpa te interromper. Imagina, para trazer as apurações, à vontade, eu falo muito. As informações apuradas do nosso time de reportagem. Lembrando que agora há pouco a gente mostrou imagens da sala na superintendência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está desde o comecinho da manhã desse sábado, dia 22 de novembro. Se você está chegando agora, muito bom dia. A gente segue aqui numa cobertura especial da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, prisão preventiva pedida ao Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal, que identificou, investigando indícios de que ele pudesse fugir. 00:08, eles registram que houve ali tem um problema na tornozeleira eletrônica e também trazem um histórico das manifestações violentas do 8 de janeiro de 2023, indicando que a vigília chamada pelo um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o senador, o filho 01, para que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro fossem ali reforçar e orar pelo presidente, pelo ex-presidente, que isso poderia indicar uma nova mobilização de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí a gente mostrou as imagens, eu vou pedir para a nossa produção colocar novamente, para você que está chegando agora, as imagens da sala da superintendência aqui no Distrito Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está, desde 7 e pouquinho da manhã. São exatamente essas imagens que o Igor Gadelha trouxe para a gente, nosso colunista, ele que teve acesso a essas imagens. E eu trago também os detalhes que ele trouxe, né? Exatamente isso, né? Do que tem nessa sala. A sala tem ar-condicionado, frigobar, televisão e um banheiro próprio. A gente vê aí também, né, viu a TV
de tela plana. O espaço, de acordo com a Polícia Federal, tem 12 metros quadrados e passou por melhorias para receber o ex-presidente preso nesse sábado por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Detalhes, portanto, que chegam de Joanesburgo, da África do Sul, diretamente das apurações do Igor Gadelha, ele que está acompanhando o presidente Lula, que participa da cúpula do G20. O presidente Lula fez uma fala agora há pouco, mas não tocou no assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu recordo que ao longo do julgamento, lá em setembro, o presidente Lula também ficou sem fazer falas sobre o julgamento da trama golpista e hoje seguiu dessa forma mesmo com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem informação também agora aqui do Distrito Federal de só quem está ali no lugar que pode trazer as informações de última hora, que é a Marília Ribeiro. A Marília Ribeiro que está com o nosso repórter cinematográfico, o Marcelo, trazendo, portanto, essas informações atualizadas. Marília, bom dia de novo. O que você tem de última hora aí? Bom dia novamente para você e a toda a nossa audiência. Nós continuamos aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. O que a gente traz nesse momento, Nath, é o grande número de apoiadores que começaram a se concentrar aqui na Superintendência, seja a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja contra ele. Eu vou pedir para o Marcelo, vou sair até da frente para ele poder mostrar aqui. São apoiadores a favor do presidente Lula e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles cantam músicas, bandeira da Palestina. E do lado direito, à minha direita, nós temos também apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles vêm um número que vem aumentando com o passar das horas. Nath, eu estou aqui com um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Aldrey. O Aldrey, ele vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho desse contato que ele tem com o ex-presidente. Mas antes disso, Aldrey, eu vou perguntar para você, o que você acha dessa prisão de hoje? De forma sucinta, por favor. Essa prisão de hoje, ela é algo que já vem... A gente já sabia o final dela desde o início do julgamento. O que o Bolsonaro está sofrendo é uma tortura moderna. Bolsonaro, como nenhum outro, está sendo torturado dentro de casa. O que a gente vê, segundo o que dizem que quebrou a tornozeleira eletrônica, isso é algo assim que já está afetando a saúde mental do nosso presidente. Em decorrência da facada que ele tomou, ele sofre sequelas físicas. E o psicológico dele está afetado. E agora eu quero falar para o Alexandre de Moraes. Alexandre, a palavra de Deus diz que ele abomina quem usa pesos injustos. Lula teve direito a passar por 3 instâncias e diversos juízes. E o Bolsonaro, ele nem mais tinha prerrogativa de foro. Bolsonaro já não era mais presidente para ser julgado na primeira turma. O que você fez é vingança. E como eu digo, como homem de Deus, eu vou te falar uma coisa. A sua vida, você vai enfrentar o justo juiz. O justo juiz. E a sua vida, sua família, vão ser tocados pela pesada mão de Deus. Ouça, é isso, Nath. A gente está aqui ainda, continua acompanhando toda essa movimentação que acontece aqui na Superintendência da Polícia Federal. Existe a expectativa da defesa do ex-presidente comparecer. Até o momento, ela não chegou aqui, a gente fica aguardando. O ex-presidente está aqui na Superintendência desde as primeiras horas da manhã, quando a Polícia Federal fez a operação para prendê-lo. Operação essa que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele disse que são medidas cautelares e não ligadas aí à condenação que ele teve na primeira turma por conta da tentativa de golpe de Estado, onde ele foi condenado a 27 anos e 3 meses. A gente segue daqui da Superintendência, qualquer novidade eu aciono vocês.